a todos vocês. Eu sou o professor Fábio Coronel, e esta é a nossa sala de conversa virtual sobre diversidade religiosa, um curso de extensão da Faculdade Batista de Minas Gerais. Eu reforço que desejo a vocês um bom encontro, uma boa experiência, né, que aqui seja um espaço de diálogo, de construção, de aprendizado e, sobretudo, de troca de experiências, né? Eu costumo conduzir as minhas aulas. Pessoal, enquanto a Natália termina de fazer o procedimento, se vocês quiserem se apresentar aí no chat, nome de vocês e a cidade de onde vocês estão falando, bom que vocês já vão se conhecendo. A gente também percebe essa diversidade, né, do público. Olá, professor. Meu nome é Luiz Fernando, sou do Rio Grande do Sul. Quero pedir desculpa para vocês que eu estou também no meu momento de trabalho, então eu estou na reunião aqui, mas vocês vão ver que eu estou aqui no fator da trabalho hoje com ambulância, né? Bom dia, Fábio. Já coloquei você novamente como anfitriã, tá? Obrigado, Natália. Desculpa aí o incômodo, tá? É porque o meu áudio travou e eu só consegui fazer ele retornar depois de sair da sala e voltar. Isso, então, enquanto o pessoal continua as apresentações aí no chat, a gente, então, retoma a nossa apresentação, ok? Então, sejam todos bem-vindos a esse encontro, a essa sala de bate-papo. Espero que seja uma experiência satisfatória para todos vocês, que seja uma troca de experiências importante, que a gente aprenda muito a partir dessa construção coletiva, tá bom? Peço mais uma vez que os colegas desliguem o áudio, para que evitemos ruídos, interferências na nossa apresentação, e no momento oportuno vocês terão possibilidade de participar, tanto no chat quanto no áudio. Eu sou o professor Fábio Coronel, e este é o curso de extensão de diversidade religiosa. Então, sigamos. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu atuo no ensino superior há cerca de 10 anos, né, já trabalhei em alguns seminários teológicos, e desde o início do ano passado, eu estou trabalhando também com a Faculdade Batista de Minas Gerais. Para mim tem sido uma experiência muito positiva, né? E tenho tentado, então, colaborar com os caminhos, as trajetórias que já fiz, para que, então, o conhecimento seja difundido, seja compartilhado, né? E seja levado à frente. Como é que eu Tá? faço? Eu tenho formação na área de teologia, obviamente, só reforçando aí os colegas, reforçando aos colegas para poder desligar o áudio, por gentileza. Então, eu tenho formação na área de teologia, também fiz bacharelado e licenciatura em filosofia, e as pós-graduações que eu tive a oportunidade de fazer, todas elas foram na área de educação, especificamente de ensino religioso. Hoje estou aí no desafio de concluir o meu doutorado em ensino religioso, e é isso, né? Com muita dedicação, com muita força. Não é um processo fácil, mas entendo que é um processo necessário para poder encerrar, né, um ciclo da minha vida de formação, um projeto de vida, e é isso. Nós separamos esse curso de extensão, que, na verdade, contempla 2 dias de aulas, o dia 11, que é o dia de hoje, e o dia 13, a segunda-feira à noite,
separamos em 2 subtópicos dentro desse tema maior, que é a diversidade religiosa, tá? Hoje nós falaremos um pouco sobre a liberdade de crença, segundo a Constituição Federal de 1988, que é a atual Constituição Federal do Brasil. Então, nosso objetivo será discutir, problematizar, compreender a maneira como a nossa Constituição Federal vê a liberdade de crença, o que ela preconiza sobre a liberdade de crença. Então, é nesse sentido que eu conto com a colaboração de vocês, com a inteligência de vocês também. Bom, para que falemos sobre a liberdade de crença segundo a Constituição Federal, é inevitável que atravessemos o que diz o caput do artigo 5º da Constituição, que é o artigo que se refere aos direitos fundamentais. Então, a nossa Constituição, ela foi pensada de modo a tornar o artigo 5º o centro de toda a Constituição. O artigo 5º é o conjunto de princípios que rege toda a legislação brasileira, de maneira que nenhum outro artigo da própria Constituição e nenhuma legislação inferior à Constituição Federal pode negar o que está estabelecido principiologicamente no artigo 5º, tá? E o que diz o artigo 5º, então? O artigo 5º reza que, em primeiro lugar, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se assim aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, já no caput do artigo 5º da nossa Constituição, nós temos um vislumbre de como os direitos individuais, de como os direitos sociais eles devem ser interpretados. Então, é, na verdade, uma orientação visando a cidadania. O artigo 5º, ele coloca para os brasileiros que tipo de cidadania se espera de uma pessoa que é brasileira ou de um estrangeiro que reside no país. Então, a todas essas pessoas está garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Agora, de que maneira isso se dá? Né? De que maneira isso se dá? Porque peço aí aos colegas que, por favor, desliguem o áudio. Não está aparecendo aqui para mim agora quem é que está com o áudio ligado. Eu vou pedir a ajuda de vocês nesse sentido de manter essa atenção, tá? Então, é da natureza do caput fazer um resumo, né? Fazer uma síntese do que é mais importante e expressar isso, né? Os parágrafos, os incisos, né? Ou seja, os outros itens constitucionais, os outros elementos constitucionais, costumam explicar o que está em síntese no caput. E é o que acontece no artigo 5º da nossa Constituição. Então, em que sentido todos são iguais? Em que sentido há a inviolabilidade do direito à vida, da igualdade, da propriedade? E, então, é onde entra
a menção à religião e à crença religiosa, né? Por quê? Porque no inciso 6 diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, olha só, nisso que nós estamos chamando, na verdade, no que a literatura especializada dentro do direito chama de direitos fundamentais, entra o elemento religioso. Então, o elemento religioso e a maneira como esse elemento religioso existe na cidadania brasileira está preconizado e está garantido na sua forma no artigo 5º, ou seja, na parte da Constituição que fala sobre os direitos fundamentais. Então, a liberdade de consciência e de crença, segundo a Constituição, é um direito fundamental do cidadão brasileiro. E é importante já esclarecer, no nosso segundo encontro a gente vai poder falar melhor sobre isso, mas é importante já adiantar que os direitos fundamentais eles estão em conexão direta com um documento de caráter internacional, né, chamado Direitos Humanos, promulgado em 1948, né, no período pós-guerra, que visa, então, estabelecer quais são aqueles direitos que devem ser assegurados de forma global, né? Então, a Constituição de 88, sobretudo o artigo 5º, ele se refere, né, a esse conjunto de princípios. São 30 artigos lá na Declaração dos Direitos Humanos, né, e dentro desses 30 artigos, o elemento religioso também está lá. E a Constituição Federal, então, pretendendo-se uma Constituição cidadã, toma emprestada essa importância que a Declaração dos Direitos Humanos coloca e positiva isso, né, dentro do texto constitucional. Então, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, olha só, a Constituição assegura não apenas a liberdade individual das pessoas de escolherem sobre suas crenças, mas também a liberdade de praticarem as suas crenças, ou seja, de praticarem os seus cultos religiosos dentro dos limites da lei. Tá? Então, isso também é muito importante esclarecer, porque, principalmente hoje no Brasil, quando se fala em liberdade, as pessoas sempre entendem a liberdade como algo absoluto, né? E não existe nenhum direito absoluto, não existe nenhum princípio do direito que seja absoluto. Por exemplo, a gente está falando de direitos individuais, né? Mas existem outros direitos também que são sociais. E aí você me pergunta, se eu tiver que escolher entre um direito individual e social, ou se o Estado, melhor dizendo, tiver que escolher entre um direito individual e social, qual que tem mais peso? Qual que vai valer mais? Social. Pois é. Social. Você acha que é social? Sim. Então, segundo os estudiosos, não existe uma hierarquia desses princípios fundamentais. O que se faz é, em cada caso concreto, tentar estabelecer qual direito é mais fundamental, né? Então, entre os individuais e os sociais, todos eles são importantes e todos eles devem ser garantidos. Agora, para cada situação concreta, isso deve ser analisado, deve ser refletido, deve ser acompanhado
por toda a burocracia jurídica, né? Então, o campo jurídico existe justamente para poder estabelecer essas coisas, né? Estabelecer o que é mais importante dentro do caso concreto. O Bruno levantou a mão. Pode falar, Bruno, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. O senhor acabou de mencionar os direitos individuais e os sociais. Uhum. E falou também que não existe prioridade dentro do contexto jurídico, né? Que cada um tem sua importância dentro de um contexto concreto. Certo. Mas, em qual contexto, por exemplo, o direito individual ele seria, vamos dizer, mais importante do que o social? O nosso contexto atualmente no Brasil protesta-se por direitos individuais, Uhum. Prioritariamente. É isso que estamos vendo. Ao contrário dos direitos sociais, direitos coletivos, não sei a terminologia correta. Você quer um exemplo, não é isso? Isso, um exemplo. Ótimo. E um exemplo em que nenhum direito se sobressai ao outro, ou se for possível. No caso de uma decisão judicial, algum direito vai se sobressair sobre outro, não é? Essa não prioridade, ela existe no campo das ideias. Então, a Constituição não fala qual direito é maior do que o outro, né? Agora, num caso concreto, a gente pode tomar aí as experiências da pandemia, onde pessoas reclamavam pelo direito individual de não querer se vacinar, e outras pessoas reclamavam pelo direito social de poder conviver com outras pessoas que estivessem vacinadas, né? Para não se contaminar, né? Ou para, de alguma forma, poder proteger os espaços públicos dos perigos, dos riscos e das consequências da Covid-19. Então, assim, de supetão, esse é um exemplo que eu posso dar. Agora, se você me perguntar qual direito é mais valioso, aí é o que eu estou dizendo para vocês. Depende da situação, né? Depende de como isso vai ser organizado dentro de um processo, né? E depende também da decisão do juiz ou do judiciário. Então, no campo das ideias, todo mundo está resguardando, ou todo mundo está resguardado por um direito. A pessoa que quer ir para um espaço público e não quer ser contaminada pela Covid-19, ela tem todo o direito, né? É um desejo legítimo que ela tem. Agora, a pessoa que não confia na vacina, que acha que não é o momento dela se vacinar, por se tratar da vida dela, né, a gente ou algumas pessoas podem também pensar que essas pessoas estão no seu direito. Como resolver esse impasse? Aí só mesmo se utilizando da burocracia jurídica para poder chegar a uma conclusão. Tá certo, Bruno? A Dalgisa também perguntou no chat se já está aberto para poder fazer as interferências. E eu acredito que sim, né? Se a gente puder fazer isso de maneira bem resumida, a gente consegue caminhar de modo a avançar também com os slides. Aí eu vou contar com essa ajuda de vocês no sentido de ser bem objetivo e direto no que vocês querem comunicar, tá bom? Você quer falar, Dalgisa? Deixa eu ver se ela respondeu no chat. A Júlia está reforçando aqui o meu pedido. Por favor, desliguem o áudio. É um pedido que eu já fiz, né? Anteriormente, estava aparecendo para mim as pessoas com o áudio aberto, mas agora não aparece mais, então eu não consigo desligar por aqui, tá?
Então, estou contando aí com a atenção de vocês. Podemos continuar, então? Isso, Luiz, é o que eu estou explicando. Eu estava conseguindo fazer isso, e aí essa tela onde eu desligava o áudio das pessoas acabou sumindo para mim. Mas, na medida do possível, a gente vai pedindo aí, vai melhorando a transmissão para todos. Só ler mais um comentário, então, e a gente continua. Exemplo disso é se todos temos direito à vida, a prática de um direito individual, em não realizar doação de sangue ou órgão, mesmo sabendo que tal fato poderia garantir a vida, mas por questão de crença não faz, o direito individual sobressai perante a questão social. Mesmo não concordando com o fato, é um direito estabelecido pela nossa Constituição Federal. Legal, obrigado pelo comentário, Silva Júnior. Se tiver alguém da área do direito também Silva Júnior participando conosco, isso, Silva, muito obrigado. Se tiver alguém da área do direito participando conosco, quiser fazer intervenções, fique à vontade, tá? Eu não sou da área do direito, sou da área da religião, e toda contribuição é bem-vinda. Então, continuemos. Eu estava dizendo, então, que a Constituição garante não apenas a crença no sentido subjetivo, mas também a crença no sentido objetivo, que é a prática do culto religioso. É por isso que as igrejas podem fazer, por exemplo, evangelismos em praça pública, sem que a polícia seja chamada, né, para conter aquela manifestação. Por quê? Porque é uma garantia constitucional. Né? É claro que você não pode forçar ninguém a participar, você não pode obrigar ninguém a participar, mas o direito de promover o culto é um direito constitucional, é uma garantia constitucional. Né? Então, na forma da lei, tanto a crença quanto o culto religioso, eles estão protegidos. Tá? Quando, então, que eles serão inconstitucionais? Quando eles ferirem o que diz a mesma Constituição. Então, volto a dizer, não existe liberdade absoluta, né? Porque esses princípios do direito, muitas vezes, eles acabam conflitando, e também porque toda liberdade ela é exercida dentro dos limites da lei. Né? Então, eu sou um cidadão livre no Brasil, mas eu não sou livre para cometer crime, por exemplo. Né? Eu não sou livre, absolutamente, para poder desrespeitar a religião das outras pessoas, ainda que eu não concorde, do ponto de vista religioso, com a crença delas. Então, essa liberdade, ela de maneira alguma pode ser entendida como uma liberdade absoluta, né? Até mesmo porque, para que haja liberdade, é necessário que haja também um conjunto de normas e procedimentos, tá? Porque a liberdade absoluta, no fundo, é caos completo, é anomia, né? E não existe civilização possível, não existe sociedade possível dentro de um contexto de anomia. Tá? Então, diferente do que o senso comum pensa, a liberdade ela é um resultado do asseguramento das normas e das leis. Tá? Então, só existe liberdade porque existem normas e leis. Do contrário, essa liberdade seria um caos, seria barbárie. Continuando, um pouquinho da história da nossa Constituição. Essa Constituição ela é chamada de Constituição Cidadã, né? Porque depois que o Brasil atravessou aí algumas décadas com restrição de liberdade, né? E aqui eu não quero entrar nesses detalhes sobre esse período, porque hoje esse é um tema polêmico, né, sobre esse período chamado do período de ditadura, mas a verdade é que em meados da década de 80, a partir de 85, existe então uma grande
comoção popular em direção a uma outra Constituição que contemple melhor os direitos e deveres ligados à cidadania, né? E é aí, então, que são enfatizados os direitos individuais e coletivos, tá? Quando também entra a proteção ao meio ambiente, à família, outros temas vão entrando também nessa nova Constituição, aos direitos humanos, à cultura, à educação, à saúde, e de forma inédita também traz um capítulo especial dedicado à ciência e tecnologia. Então, são várias inovações que essa nova Constituição traz. Então, e ela é tão inovadora que até hoje, né, a gente tenta colocar ela, não é colocar ela em prática, mas legislar sobre algumas coisas que ela trouxe lá no passado. Vou dar um exemplo prático, já que esses exemplos estão ajudando. Lá em 88, a Constituição já falava, né, de o Estado brasileiro assegurar um conjunto de conhecimentos que fosse fundamental para a educação, né? Então, desde 88, se pensa numa base curricular. Bom, apenas em 2018, ou seja, 20 anos depois, é que o Brasil teve condições, então, de promulgar uma base nacional comum curricular, expressando, então, as aprendizagens que são fundamentais para a escolarização, 20 anos depois. Por que é assim? Porque essas coisas dependem de participação popular, porque essas coisas dependem de burocracias, de processos, essas coisas, elas demandam tempo, né? E o tempo é necessário para que tudo seja feito, então, com lisura, né? E com o máximo de participação dos setores envolvidos. Então, para fazer uma base nacional comum curricular, é inevitável envolver professores, pedagogos, reitores de universidade, e isso leva tempo, né? Então, embora essa Constituição Cidadã, em princípio, esteja lá desde 88, a gente ainda luta para realizar esses princípios que lá estão estabelecidos, tá? E eu também grifei aqui, fiz questão de grifar referência aos direitos humanos, né? Porque, como eu já disse, o artigo 5º, ele é fortemente baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, dentro da Constituição brasileira, o que chamamos de direitos fundamentais, lá do artigo 5º, é uma referência clara à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, esse artigo 5º e o que ali está colocado, pela literatura especializada, é considerado uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É algo que não pode ser mudado, não pode ser alterado, nem por maioria na Câmara, nem por nada, né? Se você altera uma dessas cláusulas, ou uma dessas coisas que estão objetivadas no artigo 5º, você, então, implode a Constituição. Então, para que exista a Constituição Federal de 88, é necessário que o artigo 5º esteja intocado. É necessário que ele não seja violado, né? É como se fosse o fundamento, por isso o nome, direitos fundamentais. Por que direitos fundamentais? Porque aquilo é o fundamento da Constituição. Se você muda qualquer expressão do artigo 5º, você coloca a Constituição inteira em risco, porque, como eu disse, toda a Constituição orbita em torno do artigo 5º. Tá? Então, o objetivo de tornar o artigo 5º cláusula pétrea é
impedir inovações em assuntos que sejam cruciais para a cidadania. O artigo 5º diz como deve ser a cidadania no Brasil. Se você muda qualquer coisa que está ali, você então está propondo um novo tipo de cidadania, uma nova forma de exercer cidadania, e isso é estranho à nossa legislação. Então, ou você faz uma outra Constituição, aí você precisa chamar toda a população, essa população precisa votar uma constituinte, essa constituinte vai fazer uma nova Constituição, né? E aí a gente vai pensar que outra cidadania é essa, se é que ela existe. Mas enquanto a gente concordar sobre o que é cidadania, o respeito aos direitos e deveres, à convivência, né, a liberdade de crença, se é isso mesmo que a gente quer, então o artigo 5º não pode ser tocado. Tá? E uma vez que a liberdade de crença, a liberdade de se fazer o culto religioso está inserido dentro da cláusula pétrea, então ela não pode ser mudada. Tá? Fiquem tranquilos aí, quando se fala assim, porque vão fechar as igrejas no Brasil, porque a gente vai ser impedido de fazer culto, né? Vira e mexe aparecem aí essas notícias falsas. Elas são falsas porque, para que isso fosse possível, seria, então, necessária uma nova Constituição, né? E a gente não tem clima nenhum no Brasil para poder, na verdade, isso não é nenhuma discussão, né? Porque a cláusula pétrea ela não pode ser mudada nem por emenda, né? Então, a gente está muito longe da necessidade de ter uma nova constituinte, vocês podem ficar tranquilos. Bom, explicando um pouco mais sobre os direitos fundamentais, a Constituição colocou no centro do seu texto o artigo 5º, isso nós já falamos. Podemos dizer que os direitos fundamentais constituem os princípios fundamentais da Constituição. Eles se encontram presentes de uma forma direta ou indireta em todo o corpo da Constituição, e isso já foi bem falado, né? E agora são 10h05, a gente combinou de fazer o nosso intervalo às 10 horas. Né? O que vocês acham da gente fazer esse intervalo agora e retornar, ou vocês preferem ir direto depois dos atrasos que a gente teve inicialmente? Falem aqui comigo, por favor. Direto, professor. Direto, professor. Eu E- realmente não posso dar continuidade, eu tenho trabalho logo depois de terminar, né, finalizar, então eu prefiro direto. Ok. Fez gol, hein? Agora, direto também. Obrigado. Fernando, Flávio, os outros. Obrigado por Beleza, pessoal, entendi. Então, que é para a gente ir direto, então vamos direto. E aí eu deixo, então, eu deixo o período final para que vocês possam se manifestar e comentar. Ok? Então, seguimos. Dentro da Constituição estão contempladas 3 gerações de direito, ou de direitos. A primeira geração, que vem lá do século XVIII, que acabou indexando dentro do pensamento assim dos Estados modernos a necessidade dos direitos e garantias individuais, tá? E olha só que interessante, essa primeira geração, ela surge absolutamente motivada pela religião, pelos movimentos religiosos da época. Por exemplo, o filósofo John Locke é um dos precursores desse movimento. Ele tem um texto, se eu não me engano, chamado Carta à Tolerância, mas o contexto desse escrito do John Locke era a perseguição religiosa.
Então, a Igreja da Inglaterra, ela perseguia expressões segmentadas de outras igrejas evangélicas, de outras manifestações protestantes, como os anabatistas, como os congregacionalistas, né, como os puritanos. Então, vejam vocês, a primeira geração de direito, ou seja, aquela que abarca os direitos e as garantias individuais, ela surge motivada pela necessidade de garantir o direito das pessoas à crença, à liberdade de consciência, né? Então, vejam que não apenas o Estado influencia sobre a religião e a prática religiosa, mas a prática religiosa também influencia os ditames do Estado, né, que foi o que aconteceu aqui. E aí, então, para resguardar a convivência, a paz, a unidade nacional daquela época, então começou-se a se pensar sobre incluir a liberdade de crença e a religião dentro desse bojo de direitos e garantias individuais. Os direitos de segunda geração são os direitos econômicos, sociais, culturais, e eles estão referidos, sobretudo, aos direitos do trabalho, né? Então, depois da Revolução Industrial e depois de todas as consequências da Revolução Industrial, foi importante pensar, né, como garantir a cidadania também para os trabalhadores, no sentido de ter emprego, de ter uma jornada de trabalho coerente, né, com a saúde, de garantir o patrimônio das pessoas, a propriedade privada, né, de promover. Peço aí o pessoal para poder fechar o microfone, por gentileza. Não está aparecendo aqui para mim quem é. É o Fernando, professor. Fernando Moser, está com o microfone ligado. Mas aqui na minha tela aparecem 4 pessoas por vez, entendeu? Como tem 79 pessoas na sala, até eu achar o Fernando. Pronto, conseguimos. Obrigado, Fernando. Então, esses direitos de segunda geração, eles estão relacionados aos direitos trabalhistas. E esses de terceira geração, eles surgem, sobretudo, no pós-guerra, né? Depois que termina a Segunda Guerra, do ponto de vista global, as pessoas começam a pensar como promover a solidariedade, a fraternidade entre os povos. Porque uma vez que nós não conseguimos afunilar, encaminhar todas as diferenças e as discordâncias para um ponto comum, a gente, então, precisa fazer com que as pessoas aprendam a respeitar as diferenças e aprendam a discordar, né? Esse é o princípio da diversidade. A diversidade, ela é um dado da realidade. O mundo, ele é diverso. O mundo, ele não é diverso apenas religiosamente falando. O mundo, ele é diverso sobretudo na cultura, na política e também na religião. Uma vez que a gente não consegue encaminhar todas essas diferenças para um lugar comum, resta, então, para a gente, né, poder, então, garantir que essas diferenças não sejam motivo para a guerra, para o conflito, né, ou para o confronto, melhor dizendo, o conflito ele é inevitável, para o confronto, né, e tentar fazer com que as pessoas aprendam a dialogar, conversar sobre essas diferenças, sem que haja necessidade de colonizar o pensamento do outro, né, de colonizar a vida do outro com as nossas próprias ideias ou cultura. Então, esses são os direitos de primeira, segunda e terceira geração.
todos eles são importantes, entendo que todos eles surgiram para uma evolução, né, das legislações, das constituições, né, para que a convivência fosse aperfeiçoada, tá? E aqui a gente precisa falar também sobre algo que a Constituição indica, mas não fala diretamente, né? A gente costuma ouvir muito que o Brasil é um país laico, né? De que nós aqui trabalhamos e convivemos na cidadania, no exercício da nossa cidadania, dentro do princípio da laicidade. Mas olha só, diretamente, em nenhum lugar você vai ver essa palavra na Constituição, tá? Então, na Constituição não está escrito o Brasil é um país laico, também não está escrito o exercício da cidadania no Brasil se dará a partir do princípio da laicidade. Isso não está diretamente expresso na Constituição Federal, tá? Então, da onde surgiu isso? Ora, surgiu das reflexões no campo jurídico. Por quê? Porque a postura que o Estado brasileiro assume em relação à religião é uma postura laica. Então, como assim, dentro da teologia, da mesma maneira como nós utilizamos a palavra trindade, não é isso? Para quem é teólogo, quem está estudando teologia, vai me entender bem. E quem não estuda teologia também vai conseguir acompanhar a reflexão. Em nenhum lugar do Novo Testamento ou do Antigo Testamento você encontra a palavra trindade. Mas é uma palavra super importante, super pedagógica para a gente entender a relação da divindade entre si e a relação da divindade com as pessoas, com os seres humanos. Então, embora o termo trindade não esteja na Bíblia, nós podemos dizer, sim, que é um termo bíblico. Da mesma forma, a laicidade você não encontra na Constituição, mas é um termo constitucional, porque expressa bem a maneira com a qual a Constituição lida com a religião. Tá? E que maneira é essa? Né? De que forma a Constituição lida com a religião? Bom, nós já vimos que a Constituição Federal consagra como direito fundamental a liberdade de religião. O Estado deve se preocupar, portanto, em proporcionar a compreensão religiosa, combatendo a intolerância e o fanatismo, porque a intolerância e o fanatismo, no contexto da religião, são expressões político-religiosas que jogam contra os direitos individuais, que jogam contra os direitos fundamentais, né? Então, aquele velho paradoxo sobre a tolerância, né? Você deve ser tolerante sobre todas as coisas, né? Menos a respeito da intolerância. Então, intolerância para a intolerância e tolerância para todas as outras coisas. Por quê? Porque a intolerância é algo que implode os princípios constitucionais, é algo que implode os direitos fundamentais, assim como o fanatismo, né? Então, é importante eu entender, nesse momento, que, para que eu tenha liberdade de expressar a minha fé, a minha religião, para que eu tenha a liberdade de expressar o meu culto ao meu Deus dentro de uma sociedade diversa, eu preciso também garantir que aquele que pensa diferente de mim, aquele que cultua diferente da minha forma de cultuar, que ele também tenha essa liberdade, né? Parece um princípio novo, mas o teólogo anglicano, pai do movimento metodista, John Wesley, já falava isso no século XVIII. Ele tem
um sermão chamado O Espírito Católico. Depois vocês podem pesquisar e se inteirar disso. E John Wesley já falava isso naquela época como um cristão. Ele dizia, eu sou cristão, quero ser cristão e quero continuar tendo a liberdade de ser cristão. Para que eu continue tendo essa liberdade de confessar a minha fé, eu preciso garantir que aquele que não pensa igual a mim, que ele também tenha essa oportunidade. E ele baseia o seu argumento num texto bíblico, né, na regra de ouro, que eu não posso desejar, aliás, eu preciso desejar para outra pessoa aquilo que eu gostaria de receber. Então, se eu quero receber respeito à minha confissão religiosa, eu preciso, então, dispensar respeito às outras confissões ou às outras expressões religiosas, ainda que eu não concorde, né? Então, eu dou ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Essa é a argumentação do John Wesley. Tá? Então, na Constituição, há uma divisão bastante acentuada entre o Estado e as religiões. O Estado é aquilo que garante e fundamenta a liberdade das religiões. Então, o Estado serve para isso, e religiões no plural, né? Porque durante algum tempo, nas constituições anteriores, o Brasil era um Estado católico. Então, graças à Constituição de 88, o Brasil passou a ser visto, então, como um país que não adotava uma confissão religiosa, mas que estava ali para garantir, né, para assegurar todas as expressões religiosas, em geral, de uma maneira geral, garantindo o livre exercício de todas elas. Então, cabe ao Estado proteger o pluralismo religioso dentro do seu território e criar as condições para um bom exercício dos atos religiosos das distintas religiões. É importante reforçar que não cabe ao Estado privilegiar qualquer religião, seja ela católica, evangélica, de matriz africana, né? Cabe ao Estado proteger o pluralismo religioso, tá? E proteger não é promover, tá? Se você acha também que cabe ao Estado promover o pluralismo, também é uma interpretação equivocada. Por quê? Porque esse pluralismo ele não precisa ser promovido, ele já é um dado da realidade. A cultura ela é assim, ela já nasce diversa. Cada pessoa, dependendo de onde está, dependendo da criação que teve, né, dependendo da tradição que recebeu, ela vai se expressando à sua própria maneira. Então, a sociedade plural ela é um fato. O que o Estado tem que fazer, então? Proteger essa expressão plural, tá? Nem promover, nem menorizar, né? Mas garantir que as pessoas terão a oportunidade de viver, de ter modos de vida de acordo com o seu próprio contexto cultural. Então, criar as condições para um bom exercício dos atos religiosos e das distintas religiões. Zelar pela pureza do princípio de igualdade religiosa e manter-se à margem do fato religioso, sem incorporá-lo em sua ideologia. O que isso quer dizer? Que, de maneira alguma, o Estado pode se valer da visão religiosa para fundamentar as suas decisões, né? Então, é como se o Estado fosse um terceiro. É como se o Estado tivesse um afastamento tal que pudesse enxergar as expressões religiosas de fora e não de dentro. Porque se o Estado enxerga as expressões religiosas de dentro, ela não se garante a lisura no processo.
né, corre o risco do Estado ser parcial em relação a alguma dessas religiões. É como se eu fosse não, né? Eu sou um botafoguense, eu torço para o Botafogo. E aí eu vou apitar o jogo do Botafogo e Flamengo, né? Qual é a primeira coisa que o flamenguista ou que a diretoria do Flamengo vai alegar? Olha, esse árbitro aqui, ele não tem imparcialidade suficiente para apitar esse jogo, porque a rede social dele está lá repleta de notícias sobre o Botafogo, tem foto dele com a camisa do Botafogo. Quem é que garante que esse árbitro não vai marcar um pênalti para o Botafogo contra o Flamengo, né? Então, é sempre importante que aquele que arbitra, aquele que legisla, aquele que estabelece as decisões, enxergue o fato, seja ele religioso ou social, de uma maneira geral, enxergue esse fato de fora, né, com afastamento. E esse é o ideal de um Estado moderno, tá? Agora, você pode me perguntar, isso acontece realmente? Nem sempre, né? Nem sempre, porque as pessoas, elas são parciais. Então, a imparcialidade é o horizonte, é onde a gente quer chegar, né? Agora, a gente não pode ser ingênuo ao ponto de dizer que todas as decisões partem desse princípio da imparcialidade, porque nem todas as vezes é assim. A gente precisa criar um processo democrático no país em que essa imparcialidade seja cada vez mais evidente, né? Mas essa é uma construção e é uma luta diária, é uma coisa que não vem pronta, tá? Não é você fazer uma Constituição num dia e no outro dia os processos começarem a ser imparciais. Não é assim que funciona. Isso depende do exercício da cidadania. Então, entendo eu, e aí é uma visão pessoal, que se devemos ter uma bancada religiosa no Congresso, que essa bancada, então, não esteja lá para garantir privilégios para a sua manifestação religiosa, mas que ela esteja lá para garantir a imparcialidade, né, para que todas as visões, todas as pessoas, todas as manifestações sejam respeitadas, sejam resguardadas, né, no valor que elas têm de humanidade. Bom, e agora, caminhando para a reta final da nossa exposição, a gente falou sobre o artigo 5º, né? E agora falaremos sobre o artigo 210, que é onde existe mais uma menção sobre a religião, mas agora dentro do campo da educação. Então, o que diz o artigo 210? Que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Lembra da conversa que a gente estava tendo no início sobre a Base Nacional Comum Curricular e da importância dela para poder assegurar o mínimo de conhecimento para que as pessoas possam exercer a cidadania? Pois é, aqui ela está presente também. Então, conteúdos mínimos para o ensino fundamental, para que todo mundo tenha contato com os conhecimentos que são incontornáveis para o bom exercício da cidadania. O ensino fundamental ele serve para isso. Tá? Para quem não é da área da educação, cada segmento escolar tem um objetivo principal. O ensino infantil, o ensino fundamental dos anos iniciais, o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio. O ensino médio, por exemplo, tem o objetivo de encaminhar o aluno para o mundo do trabalho, fazer com que ele compreenda melhor o seu projeto de vida, e o ensino fundamental tem essa intenção, né, de construir essa base para o exercício da cidadania, tá? Ó, assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos. Então, até onde a religião está inserida ou está representada nos valores culturais e artísticos, ela deve, então, estar presente na escola
enquanto formação básica. Vocês entendem isso? Então, Sim. se em algum momento da sua vida você perguntou por que tem que se falar sobre religião na escola, a resposta é essa. Se fala sobre religião na escola, não para incentivar as pessoas a ter religião, não para doutrinar as pessoas a partir de uma confissão religiosa, não é isso. Tá? Se fala sobre religião na escola porque a religião é um dado da cultura, né? Porque a religião aparece, por exemplo, nas obras de Aleijadinho, porque a religião aparece na história do Brasil, aparece na história do mundo. Então, não tem como você falar sobre história, sobre arte, sobre geografia, sobre cultura, sem trazer o dado religioso. Pessoal, me ajudem aí, cortando o áudio, por gentileza. Tá? Nossa exposição está quase acabando e vocês vão ter a oportunidade de conversar comigo. Feche o áudio, por favor, tá? Obrigado. Então, entenderam por que nós falamos sobre religião na escola? E aí o parágrafo primeiro diz assim: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, o que a Constituição está falando aqui? Que toda escola pública de ensino fundamental, tá? É obrigada a ofertar o ensino religioso. Mas as famílias poderão optar se elas vão matricular o aluno ou não. Eu acho que o Bruno foi que conversou comigo sobre sobre esse conflito que muitas vezes acontece entre o direito individual e social. Não foi, Bruno? Não sei se ele está por aí ainda. Pois é, aqui acontece novamente. Sim, sim. Mas aqui, Bruno, a Constituição tentou dar uma solução. E aí eu vou jogar uma pergunta para a gente conversar na parte final dessa roda de conversa. Se falar sobre religião é um conteúdo da formação básica e visa o respeito, né, aos valores culturais e artísticos, né, por que o ensino religioso, então, não é obrigatório? Não é todo mundo que tem que aprender a respeitar os valores culturais e artísticos? Ou só algumas pessoas? As pessoas elas podem escolher se elas vão querer respeitar os valores culturais e artísticos? Agora, por outro lado, se eu sou da tradição evangélica, eu tenho o direito, né, de não querer que o meu filho, né, de que a pessoa que está sobre a minha responsabilidade, eu tenho o direito de não querer que ela se intere, né, de outras manifestações religiosas, porque eu penso que ela vai ficar confusa, que ela não vai... enfim, que aquilo não vai ser positivo para a fé dela. E aí, qual direito é mais importante? Aprender a respeitar os valores culturais e artísticos ou respeitar a liberdade de crença das famílias, das pessoas, né, a tradição das famílias? Percebem que, mais uma vez, essas coisas estão em conflito? A Constituição Federal, ela dá um caminho, né? Ela tenta colocar uma... Não tem problema não, pode deixar arriscadinho. Ela tenta colocar uma solução para isso, mas ao meu ver, uma solução incoerente, né? Porque se é formação básica, não pode ser facultativa. É assim que eu penso. Formação básica tem que ser para todo mundo. Formação básica voltada ao respeito tem que ser para todo mundo, não pode ser facultativo. Mas é facultativo para poder garantir essa liberdade de crença das pessoas. Entendem? Então, mesmo a Constituição, quando positiva, quando escreve, quando coloca... Só um os colégios particulares na minha região. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Pediu o pessoal aí para cortar o microfone, a gente já está encerrando a parte da exposição, e vocês vão poder falar, tá? Então, essa contradição que eu vejo aqui, talvez vocês não vejam essa contradição, e vocês vão poder comentar depois, tá bom? Ainda falando sobre a Constituição Federal,
ela, através do artigo 210 e também da Lei de Diretrizes Básicas, Lei de Diretrizes Básicas, número 9.394/96, estabelecem os princípios que devem alicerçar as epistemologias e pedagogias do ensino religioso. Então, o ensino religioso na escola ele deve cumprir qual função? Educacional, não religiosa. O ensino religioso é um componente da educação na escola. Não é um componente da escola bíblica dominical, da catequese ou de qualquer outra coisa. Ele tem função educativa, enquanto parte da formação básica do cidadão. Então, religião, ensino religioso dentro da escola visa a formação básica do cidadão. É um conteúdo voltado à cidadania, encaminhado para o exercício da cidadania, e deve assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa, sem proselitismos, né? Sem esse processo de convencimento. A escola não pode convencer ninguém sobre qual religião é melhor, qual que é mais verdadeira, qual que é a mais correta. Isso não está em pauta na escola. Se isso acontece na escola, isso deve ser denunciado, né, para os órgãos competentes, tá? Porque não é função da escola. Função da escola, quando fala sobre religião, é a formação cidadã, assegurar o respeito e a diversidade cultural sem proselitismos. E aqui o nosso último slide. Cabe, então, ao ensino religioso contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. Então, o ensino religioso, ele apresenta a diversidade religiosa, né, sem encaminhar o aluno para qualquer uma dessas expressões. E ao apresentar, entre aspas, tá? Entre aspas, ao apresentar esse cardápio, ele, então, oportuniza o aluno para que o aluno possa crescer em conhecimento e, assim, também em valores, em princípios éticos e da cidadania, porque a intolerância e o fanatismo, em todas as vezes, é sempre fruto da ignorância. E uma vez que você educa as pessoas, uma vez que você apresenta para as pessoas a história do mundo, das coisas, dos processos, que você apresenta os processos históricos para as pessoas então estão empoderadas para olhar para o mundo e tomar suas próprias decisões. Agora, tomar decisões sem a compreensão de como o mundo funciona, aí é você mexer diretamente no direito que a pessoa tem de ser cidadã. Então, ser cidadão é ter acesso à educação, é ter acesso aos conhecimentos, né? Assim como é também poder assegurar a sua liberdade de crença, né? Assegurar os seus princípios éticos. Então, tudo isso precisa estar em diálogo. A gente não pode jamais entender essas coisas como uma dialética, né? Então, os direitos individuais estão contra os direitos sociais, né? O ensino religioso está contra a liberdade de crença. Não, essas coisas, elas são diferentes e elas estão em diálogo visando construir a cidadania. Tá? Então, era isso que eu achava que a gente precisava conversar nesse primeiro encontro, né? Porque falar sobre diversidade religiosa é falar sobre cidadania, e falar sobre cidadania é colocar em prática os princípios que estão configurados lá na Constituição de 88. A Constituição de 88 trata sobre religião no artigo 5º, né, onde estão expressos os direitos fundamentais, e trata também sobre religião no artigo 210, onde trabalha a função
do ensino religioso escolar. Tá? Eu espero ter sido claro. E agora, então, a gente vai para a parte mais legal, mais divertida, que é a participação de vocês. Tá bom? Então, vocês podem participar de duas formas. Já tem 48 chamadas, 49 agora, chamadas no chat. Não tenho certeza se eu vou conseguir ler todas essas chamadas. Tá? E vocês podem também fazer uma fila levantando a mãozinha aqui para falar pelo áudio, tá bom? Antes de vocês começarem, eu só vou pegar o link da nossa lista de presença e aí eu repasso essa lista de presença pelo chat, tá bom? E fica aqui comigo aqueles que quiserem conversar mais um pouquinho sobre o tema. Então, só um minutinho, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. Primeiramente, queria parabenizar pela aula, professor, muito bem explicado. Consegui entender muito bem. O único problema e oportunidade de melhoria para a instituição é a questão dos áudios na sala de bate-papo. Não sei se os colegas não sabem mexer na plataforma, não sei se o pessoal quer conversar, né, quer falar, posição de fala, mas talvez só uma oportunidade de melhoria já lhe dá o poder para poder desabilitar, né, para que isso não continue atrapalhando, né? E essa é a única parte chata que acaba atrapalhando o aprendizado, acaba tirando a atenção, tirando o foco, tá, professor? Somente isso. Ô, Luiz, muito obrigado, tá, pela sua participação e pelo seu comentário. Você tem toda a razão. Talvez seja o caso de ter um moderador da faculdade, né, num ambiente virtual com tantas pessoas, porque são 79. E o sistema, ele coloca um mosaico de alunos para mim, mas esse mosaico, ele nunca contempla todos os alunos, porque são 79. Então, às vezes, para eu encontrar quem está com o microfone aberto, eu preciso gastar uns 5 minutos até encontrar a pessoa e desativar o áudio dela. E você tem toda a razão, para melhorar a nossa experiência de aprendizagem, né, para que a gente fique mais concentrado, para que a gente renda mais nos estudos, é importante, sim, esses reparos. Eu vou levar sua sugestão, tá, para o coordenador da extensão. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Agora, então, eu passo a palavra para o Bruno. Opa, novamente, bom dia, bom dia. Professor, a aula foi ótima, muito obrigado aí. E acredito que a galera tenha aproveitado bastante. Quanto a mim também, me levou a várias reflexões. Por exemplo, o senhor havia dito que os deputados, eles devem representar os interesses da população, e não interesses próprios. Eles devem governar com imparcialidade, devem ser neutros. Eu entendi dessa forma. Se o senhor não se expressa dessa forma, o senhor pode me corrigir. Eu penso que os deputados, eles representam os interesses mais específicos, os interesses dos eleitores que colocaram ele lá, um interesse específico. Então, eles são os núcleos eleitorais. Eles representam a parcela de interesse de um grupo social, vamos dizer assim. Por isso, ele deve atender às demandas deste grupo que colocaram ele lá. Por exemplo, a demanda do grupo dos evangélicos. Então, quanto a isso, não deve existir uma certa imparcialidade, né? Eles devem representar os interesses do grupo, lutar pelos interesses do grupo, pelos interesses dos evangélicos. Se foi o grupo dos ubandistas que colocaram certo deputado lá, ele representa os interesses dos ubandistas. Então, essa certa imparcialidade, eu acredito que não deve existir numa função de um deputado, sendo que ele vive em um regime democrático. E é próprio da democracia existir o conflito de interesses, as ideias divergentes.
Bruno, muito obrigado pela sua participação e você realmente traz um problema importante a ser respondido. De fato, os deputados, os senadores, quando eleitos, eles têm essa dívida, né, com o grupo que acabou levando eles à eleição. Quando eu falei sobre a imparcialidade, eu falei da imparcialidade em relação aos ditames da Constituição. Mas é claro que, do ponto de vista da interpretação e do desejo de ser contemplado socialmente, né, cada um está falando a partir do seu próprio grupo e da sua própria visão. O importante é que esse desejo de grupo nunca esteja acima do ponto comum, né? Porque senão a gente não consegue se entender. Até mesmo para que a discordância seja uma discordância saudável, a gente deve estar sob uma mesma regra, né? Então, nós discordamos, nós interpretamos a realidade ou o texto constitucional de uma maneira diferente, mas nós operamos dentro de uma mesma lógica, dentro de uma mesma regra, e que essa lógica e essa regra, então, seja a regra democrática. É sobre isso que deve haver imparcialidade. Então, quando os evangélicos são representados por uma bancada dentro do Congresso Nacional, por exemplo, eles têm o direito de fazer isso, né? Mas eles não têm direito de requerer privilégios aos evangélicos em detrimento das outras manifestações religiosas. Então, foi isso que eu quis dizer. Talvez eu não me expressei tão bem, mas a ideia é essa. A bancada evangélica ela tem o direito e o dever de proteger os interesses dos evangélicos, mas os interesses dos evangélicos, eles de maneira alguma devem se sobrepor aos demais interesses, né? Então, tem um ditado antigo, que fala assim: seja escravo da regra para não ser escravo de ninguém. Então, eu acho que é por aí. Enquanto a gente tiver a Constituição, os princípios da cidadania como parâmetro, a gente pode disputar, inclusive as pautas, os temas. Realmente, Bruno, você tem toda a razão, não existe problema nenhum em disputar as pautas e os temas, mas desde que a Constituição seja o parâmetro, né? Desde que a gente não seja parcial ao ponto de colocar a Constituição em risco, né? Porque se a gente coloca a regra do jogo em risco, aí todo o jogo se desfaz, tá? Então, não sei se eu me expliquei melhor agora. Tá? Eu gostaria de colocar aqui um ponto sobre isso. Sim, Silvio. Eu vou seguir aqui a lista que eu tenho, das pessoas que levantou a mão, e com certeza eu vou passar a palavra para você, tá? Porque seria em cima daquilo que o senhor está falando aí, a respeito da Constituição. 30 segundos. Olha só. Então pode falar, está permitido. 30 segundos. Eu acho que o Brasil, de certa forma, está passando por um momento que eu acho que a igreja deve repensar qual o objetivo e a função da igreja na sociedade, né? Então, quando você cria grupos específicos para defender a igreja no Congresso, muitas vezes esses grupos estão a fim de defender em si interesse de grupos que é dono de TV e outras coisas mais, né? Então, quando quer impor a igreja evangélica para todo o povo brasileiro, isso aí foge da Constituição. A Constituição, ela prevê que todos os brasileiros têm direito a culto. Então, a gente temos várias denominações, e aqueles que estudam teologia têm que ter essa consciência, né, do respeito a todas as religiões,
a todas as culturas, né? É importante ter claro mesmo, que ser cristão é defender a vida, ser cristão é ser contra armas, ser cristão é ser contra o extermínio de indígenas no Amazônia, ser cristão é colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. Então, que os nossos representantes, né, do grupo evangélico possa lutar pela vida, lutar por uma sociedade mais justa, tendo como referência Jesus Cristo vivo, ressuscitado, a opção pelos mais pobres, a defesa da vida. Isso são pautas que o grupo evangélico deve defender, e não a questão de modelo econômico. Isso cabe aos políticos, cabe a quem o povo elegeu e delegou poder. E não importa quem seja o presidente, A ou B, o que importa é a Constituição, que deve ser respeitada, ela é o limite máximo, né, que a gente tem no nosso Brasil. É só isso mesmo, muito obrigado. O Silvio, a gente que agradece, tá, o seu comentário, e muito pertinente. A gente jamais pode fazer essa confusão entre direito e privilégio, né? Se essa confusão é feita, então toda a nossa ação política está comprometida. Privilégio é uma coisa, direito é outra completamente diferente. Direito é aquilo que eu posso defender da minha parte, mas sem colocar em risco, né, o espaço de atuação do outro também. Isso é direito. Privilégio, não. Privilégio é quando eu reclamo uma coisa para mim, colocando em risco o espaço de atuação do outro. Isso não é direito, né? Então, muito obrigado pela participação, Silvio. Seguindo a lista, então, a Dalgisa, fique à vontade. Professor, eu sou muito crítica em relação a essas coisas, porque eu não sou nova. Eu tenho quase 60 anos, já passei de meio século de vida. Mas está muito jovial para isso, hein? Não, professor, isso aí é o formol... Está com um rostinho de 20. Misericórdia, é o formol de Jesus. Olha, professor, o caso é que uma coisa é o que se fala, o que se escreve, o que se diz, outra coisa é o que se vê, o que se pratica. Porque a gente vota no deputado e ele tem uma pauta, ele defende uma pauta, mas quando ele chega lá no Congresso, ele vai defender o aumento do salário dele, o aumento do auxílio paletó, o aumento do auxílio refeição, o aumento do auxílio cafezinho. Ele quer todas essas vantagens e ele legisla sempre em causa própria. Então, a Constituição, ela é a criatura mais desconsiderada do Brasil. Das leis brasileiras, ela tem sido a mais rasgada, a mais desrespeitada, porque a nossa atual sociedade, e a cada dia arruma para coisas piores, tem desrespeitado assintosamente a Constituição, a começar daquele órgão que deveria defendê-la e que foi criado com esse propósito, que é o STF. O que nós vemos atualmente é a prática é outra. A teoria é uma, bonita, linda, maravilhosa. Sua aula foi muito esclarecedora do ponto de vista da teoria, mas quando a gente olha para a prática disso, eu moro no Nordeste do Brasil. Nós tínhamos aqui um problema seríssimo de seca, e o presidente Bolsonaro foi abrir o canal que Lula começou e nunca terminou. Então, ele abriu, fez os canais lá, fez a água do Rio São Francisco correr. A primeira providência que esse governo aí teve foi fechar os canais. Por quê? Porque isso era uma fonte de renda para os coronéis da seca aqui do Nordeste, que se valiam de caminhões-pipas para angariar votos. Então, com a chegada da água, o povo ia ter como fazer sua hortinha, como ter o seu plantio de subsistência, e até para vender. Isso não seria interessante para esses coronéis. Então, a gente vê que no nosso Brasil, infelizmente,
infelizmente. Nós temos uma das constituições mais modernas, com legislação maravilhosa, que se fosse posta em prática, realmente, como diz, nós não teríamos que respeitar o Dia de Todos os Santos, o Brasil não teria essa infinidade de dias feriados que nós, de outras religiões, Umbanda não tem os mesmos santos que os católicos, e nós, cristãos, menos ainda. Então, a gente se vê obrigado a não produzir, o profissional liberal cristão se vê obrigado a fechar suas portas, porque os funcionários não comparecem, porque hoje é o dia de Santa Maria Madalena, hoje é o dia da Nossa Senhora da Pedra Roxa, hoje é o dia do santo do pé doente. Então, cada dia, ainda tem o dia de Todos os Santos, como se não bastasse. É o país que tem mais feriado de santo, tem mais feriado do que, inclusive, Portugal, e do que até o Vaticano. Mas, então, onde está a igualdade religiosa aí? Nossos feriados, que seriam o Dia de Ação de Graças, que foi criado para ficar no lugar do Halloween. Que Halloween? Dia de bruxa! Nós não festejamos bruxas. E nós temos que ver nossas crianças serem levadas a se vestirem de bruxas no Dia das Bruxas. Esse não é um feriado, nem é brasileiro. Então, professor, a teoria é outra. Eu quero fazer só uma pontuação em cima do que ela falou, porque é uma coisa muito séria que ela disse, né? Então, primeiro, a defesa do STF, né? Em momento nenhum, nossas instituições devem ser contrárias ou achar que o STF está agindo de maneira incorreta. Esse é o ponto principal que deve ser colocado, a defesa do Supremo Tribunal Federal como aquele que segura as rédeas do país, como segurou nesse momento difícil de tentativa de golpe, essa coisa absurda que ocorreu no Brasil. Então, o STF é o guardião e deve ser respeitado por todos os brasileiros. Só essa colocação. Deixa eu pedir a vocês, então, para a gente voltar ao tema, para a gente não desalinhar aqui o nosso encontro de hoje. A gente pode até propor aí ao grupo de extensão um encontro para a gente poder debater sobre a relação entre a igreja, a política, ou a política no Brasil, no contexto atual, mas eu vou só pedir a atenção de vocês para a gente permanecer no tema, até porque o horário já está quase no final, né, para a gente dar oportunidade também para os outros colegas. Aí a Dalgisa agora vai concluir, não é isso? Não, professor, a minha conclusão é a seguinte: a teoria é uma, a prática é outra. Nós não temos idoneidade nos nossos deputados. O colega defendeu o STF, direito dele defender o STF. Eu não sou cega, eu tenho visto, ouvido e visto. Então, eu gostaria de fazer um comentário sobre essa primeira parte da sua fala, sobre a distância entre a teoria e a prática. Sim, isso é importante. Sim, e você tem toda a razão, né? Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: a democracia, ela não é um modelo de governança política pronto e acabado. Ela é um modelo de constante luta. A democracia é um regime de luta constante. Então, quando a gente fala em exercício da cidadania, significa exatamente atuar politicamente no sentido da participação, no sentido da fiscalização, no sentido de cobrar dos representantes para que a máquina opere em favor do povo, né? Então, no Brasil, a gente tem um pouco dessa cultura de votar, né, de participar ali na época da eleição. E não estou dizendo que é o seu caso, tá, Dalgisa? Mas há essa cultura no Brasil de ter uma participação maior no período da eleição e depois não ter o devido acompanhamento dessas escolhas. E não é assim que se faz democracia. Então, o que a gente precisa, e aí é a minha opinião, tá, particular,
Acho que o que a gente precisa é de treinamento cidadão. Quem concorda comigo, marque aí essa palavra. Treinamento cidadão. Enquanto o brasileiro não tiver treinamento cidadão, ele vai esperar por uma democracia, por um modelo de governança que venha pronto, e esse modelo nunca vai vir, porque ele deve ser construído com a participação popular, construído com o interesse, a iniciativa das pessoas. E cabe aos governos, né, proporcionar cada vez mais espaço para a participação popular. Né? Por que a gente tem tão poucos referendos? Por que a gente tem tão poucos plebiscitos? Né? Por que as coisas elas são decididas em projeto de lei, em medida provisória, apenas se nós temos outros instrumentos democráticos de maior participação popular? Então, acho que a gente deve caminhar aí nessa direção, ok? Mas muito obrigado, Adalgisa, pelo comentário, obrigado também ao Silvio pelo contraponto. E é assim, a gente que está na faculdade, na universidade, precisa dar o exemplo de aprender a conviver com essas divergências, né? Porque se a gente não consegue fazer isso aqui, num espaço de 70 pessoas, a gente não tem como cobrar que isso seja possível com 200 milhões de brasileiros. Então, agora eu passo a palavra para o Gilson, depois do Gilson temos o Luiz, a Eva, e eu vou encerrar a participação via áudio. Depois eu vou tentar copiar aqui a lista do chat, e para as pessoas que fizeram perguntas via chat, eu vou procurar responder por e-mail. Tomara que não sejam muitas, hein? Mas eu vou procurar fazer isso, tá? Em respeito a vocês, né? Dando atenção aí à participação de vocês, tá bom? Vocês não vão ficar sem resposta, não. Gilson, a palavra está com você, meu querido. Seu áudio não está saindo, Gilson. Vê se tem que apertar algum botãozinho no fone. Estou apertando. Está saindo? Agora está saindo. Isso. Isso é um tema importante. O senhor falou sobre parcialidade e imparcialidade. O que está na Constituição, no artigo 5º. E o que a gente tem visto é que isso não tem acontecido, né? Não parte de todos os magistrados, mas por grande parte, que as coisas estão sendo parcial. Né? Os magistrados têm que cumprir a Constituição, ele não tem que defender partido. Ele tem que cumprir a Constituição. A gente vê que parte do magistrado, concordo com a última que falou aí sobre a saga do Nordeste, mas não sei se está bem dentro do tema. Os magistrados conseguem, eles não estão defendendo a Constituição, eles estão interpretando a lei. E muitos conseguem, pelo mesmo motivo, uns interpretam a lei para te condenar ou para te absolver. E também há um conflito entre os cristãos. Eu queria saber qual que é a opinião do senhor sobre o cristão estar dentro da política. Alguns é contra, outros são a favor. Eu estava vendo um vídeo de um pastor, ele foi bastante franco, que ele falou que não tem vontade de ser político. Por quê? Que se ele for político, ele vai ser corrupto. Isso é um pensamento dele. Eu queria saber qual que é a opinião que o senhor acha do evangélico ter bancada política, né, estar lá na política representando as pessoas. Isso é um conflito dentro do evangélico. E qual que é a opinião do senhor? Você quer me botar no fogo cruzado, hein, Gilson? Olha, eu acho legítimo o cristão participar da política desde que ele entenda que primeiro ele deve participar como cidadão e apenas num segundo momento como cristão. Se essas duas coisas se invertem, né, a chance dessa pessoa estar ali atuando para garantir privilégios é grande, como a gente estava conversando antes. Então, eu acho legítimo, desde que
esse caráter de ser cidadão esteja bem resguardado, né? Porque deixa eu só, Pastor Vitor, eu estou desativando aqui o seu áudio, tá bom, querido? Para poder concluir a fala. Depois, se você quiser falar, eu abro novamente. Obrigado. Então, é interessante até ver como é que outras manifestações religiosas dificilmente se utilizam, né, da sua confissão de fé como um ativo político, né? Às vezes até fazem, mas não na mesma proporção e com a mesma frequência que os cristãos ou os evangélicos. Então, a gente precisa interpretar que tipo de relação é essa, Gilson. Eu acho que a relação entre fé e política é possível, mas eu acho também que nem toda relação entre fé e política é saudável. Tá? Parece que é uma resposta em cima do muro, talvez até seja, mas eu acho sinceramente que é a melhor resposta para a sua pergunta. É possível um cristão participar da política? É possível, mas depende da relação. Nem toda relação com a política é saudável, é satisfatória, está de fato dentro dos limites da cidadania. Tá bom, querido? Só para me pontuar aí mais uma vez a respeito disso, a Bíblia é muito clara, né? Quando se fala sobre isso, Jesus Cristo foi muito claro em relação à Quer questão mostrar seu rosto, Silvio? Da política. Para a gente conhecer também. Sim. Calma aí. Pronto, apareceu. Então, só para colocar aqui, quando a gente história da igreja que a gente que a gente estudou um pouco o ano passado, toda vez que a igreja se tornou poder, cometemos muitos erros. Então, a igreja é uma instituição diferente, ela não pode pertencer ao Estado, né? O Estado é laico, ele deve ter diretrizes, né, de liberdade para todos, e a função da igreja é falar de ressurreição, falar de vida eterna, falar que a vida não termina hoje, mas termina... Quer dizer, que a morte não é o fim, mas é o princípio de uma nova vida, a gente acreditar na ressurreição, a gente acreditar em Deus. Então, a política não tem nada a ver com isso. Acho que quem quer ser político, primeiro, se afaste de qualquer cargo que tenha dentro da igreja, vai trabalhar na política, vai exercer a política como queira. Agora, querer novamente cometer erros do passado, e como já estudamos e sabemos que é um erro a igreja participar da política. Só isso mesmo, muito obrigado. Ok, Silvio, obrigado mais uma vez. Deixa eu só fazer uma pontuação. A pergunta do Gilson foi sobre o cristão na política, tá? E não sobre a relação entre igreja e Estado. Então, acho que todos nós concordamos aqui que deve-se haver uma separação entre igreja e Estado, tá bom? Só pontuando essa parte. Eu já compartilhei a lista de presença, alguns colegas já saíram, inclusive, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou terminar a nossa lista aqui de pessoas que levantaram a mão. Todos vocês são muito bem-vindos para ficar aqui depois do horário. Daqui a pouquinho eu vou estar encerrando, que eu também tenho o meu horário, mas eu vou concluir aqui com os colegas que levantaram a mão. Quem estiver com compromisso, né, para quem já estiver dado por suficiente a nossa conversa, fiquem à vontade. Quem quiser permanecer, volto a dizer, são muito bem-vindos. Luiz, a palavra está com você, querido. Ô, irmão, acho que tem a irmã Eva aí, tá? Vamos respeitar o processo. Aqui para o meu mosaico, o Luiz está na frente da Eva, né? Porque o mosaico faz por ordem de quem levantou a mão primeiro. Ok, então tá. Bom dia, então, pessoal. Mas se o irmão quiser fazer a gentileza de passar a palavra para a Eva, só estou explicando, tá? Fiquem à vontade para decidir entre vocês. Não, é que eu tinha caído a minha vez, e aí a irmã entrou, depois eu respeitei o processo, né? Entendi. Muito obrigado, tá, Luiz, pela gentileza.
Então tá, bom dia, professor Fábio, tudo bem? Voltando na parte que o senhor dizia, eu queria mais deixar uma reflexão para nós sobre a situação do ensino religioso nas escolas, que hoje eu acho que teria que ser de uma forma geral, né? De uma cultura de ensino onde explica as tendências religiosas do nosso país. Porém, nós, como protestantes, né, temos como obrigação, no meu ponto de vista, de nos aprofundar nas raízes do cristianismo e levar para nossos filhos, né, deixando isso como uma raiz forte, né. Eu falo isso porque, perante a mim, não digo que seja o caso de todos os irmãos, né, eu vinha fazer teologia por causa que eu tenho paixão pela palavra, eu tenho projeto de ensino, e eu tive muita falha no começo de me inteirar nas escrituras e de entender alguns processos, e eu vejo como compromisso que alguns outros irmãos passam por essa situação, e eu quero me aprofundar no conhecimento das escrituras, para não deixar vago essas necessidades da nossa cultura cristã, né? Então, eu digo assim, ó, se a gente hoje tem um ensino religioso profundo, né, que abrange em geral, e cada casal e irmão que tem seus filhos em escolas públicas e tal, tem como um entendimento das escrituras profunda, e nós precisamos, como nós agora, acadêmicos de teologia, ter isso em mente, né, de levar para os outros irmãos que não têm essa disponibilidade e essa necessidade. Essa é uma colocação pessoal que eu levo para a minha vida hoje, né, sobre o aprofundamento das escrituras para os demais irmãos, né, e através de nós que isso virá, né, e de pastores e professores, né. E uma pequena, breve comentário sobre a situação, porque eu queria deixar sobre a política do nosso país, se cristão deve ou não. Eu vejo que, assim como nas escrituras a gente vê Daniel, José, Moisés, né, todos, né, referências do nosso cristianismo, e estavam fazendo e compondo um ambiente político na linha das escrituras. A gente não pode distorcer. A gente não pode distorcer quando a gente chegar num parlamento e não fazer aquilo que a gente veio para fazer, que sim defender a linha de visão das escrituras, né? E quero agradecer mais uma vez aí a aula, foi maravilhosa, né? E queria deixar para os irmãos comentários o que eles pensam a respeito disso também aí. Obrigado. Nós que agradecemos, Luiz, a sua participação, seu comentário, e, de fato, para os que estão fazendo o curso de teologia, né, para os que têm a teologia como interesse, é um desafio, né, estudar as escrituras e tentar fazer a transposição dos princípios que a escritura estabelece para a relação entre nós, né, e a participação política, porque a escritura não deixa isso objetivamente claro, né? No próprio texto do Novo Testamento, nós temos um mesmo autor falando sobre a obediência às autoridades, né, sobre a necessidade de seguir as regras sociais, né, e em seguida falando que importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, como é que isso funciona na prática, né, no caso concreto? Então, é um desafio mesmo, Luiz, e eu acho que o que vocês, teólogos e teólogas, não podem perder de vista é o seguinte, que a teologia é uma construção humana, tá? A palavra de Deus inspirada é a Bíblia. A teologia é uma construção humana, depende de reflexão, depende de bons diálogos, depende de muita leitura, e aí a gente vai organizando as nossas ideias, né, evoluindo os nossos argumentos, para que esses argumentos representem bem as escrituras. Tá? Então, nunca confundam a teologia de vocês com a palavra inspirada.
tá? A teologia de vocês deve representar bem, deve ser uma boa porta-voz da palavra inspirada. Agora, no momento que essa confusão existe, aí a gente está a um passo do fanatismo. Irmã Eva, fique à vontade, a palavra está com você. Está sem áudio, Eva. Você está com 2 contas, é isso? Eu estou vendo seu nomezinho em 2 lugares diferentes. Não tem problema, não. Só para eu saber se tem 2 Evas diferentes. Outro dia eu descobri que aqui na minha cidade existem 2 verbênias. Alguém conhece alguma verbênia? Pois é, eu achei que só tinha uma verbênia no mundo, e aí eu descobri que na minha cidade existem 2. Na cidade de vocês existe alguma verbênia? Tem, né? Verbênia é uma flor, é uma planta, algo assim. Vai ficar salvo, Aleph. Depois eu vou pedir para compartilhar o link com vocês. É uma flor, professor, e muito bonita, por sinal. Vou pesquisar no Google, que eu sou analfabeto em questão de flor e planta. Acho que a Eva está organizando ali o áudio dela. A gente pode esperar um minutinho por ela. Posso fazer uma pergunta enquanto a Eva se organiza aí? É rapidinho, só sobre a aula. Sim, pois não. Essa aula vai estar gravada. Ela está sendo gravada. Ainda okay. não pausei a gravação, Dia 13 é uma outra aula, não é isso? À noite? Outra aula. Está dentro de diversidade religiosa, mas é um outro subtópico. Nós falaremos sobre a cultura de paz. Ok. Adalgisa encontrou um adalgiso. Olha só. Esse parece ser um nome que mistura 2 outros nomes, né, Adalgisa? Eu estou enganado. Professor, esse é um nome de origem germânica. Eu tive que encontrar o sentido dele, a tradução, o que ele significa, para poder me contentar, porque eu sempre fui muito pequenininha, era mais nome do que gente. Quando chamava Adalgisa, eu já tinha acabado a criatura. Então, eu fui procurar o que ele significa. Ele significa lança de nobreza, que é aquela lança da Idade Média que conduzia, onde ficava presa a flâmula do clã. Então, quando um clã lutava contra o outro, o primeiro dispositivo que ele utilizava para demonstrar que venceu aquele clã contra quem lutava era quebrar essa lança. E ela era dura, ela era feita de um aço mais forte, de um ferro mais forte, para não quebrar. Esse é o nome. Isso eu achava que era um nome árabe por causa do Al-Ad, mas não, é um nome germânico, é Adalgisa. Consegue ser pior do que realmente é. Que nada. Vivendo e aprendendo, hein? Não sabia. Obrigado aí pela explicação. Eu tinha que tentar me concentrar, porque não posso mudar esse nome, professor, infelizmente. Eu gostaria de me chamar de Ana. Natália. Tem cada nome tão lindo aqui nesse grupo. Então, bom dia, professor. Tudo bom? Ei, Eva. Conseguiu, né? Consegui. Eu faço parte daquelas que estou apanhando aqui para aprender a mexer aqui. Conte com a nossa paciência. Conte com a nossa paciência. Bom? Então, tá. Iniciando, não consegui assinar minha presença, né, lá no chat, infelizmente não consegui, né, até porque eu tenho dificuldades mesmo ainda, certo? Eu quero falar para a Dalgise aí que ela consegue sim, judicialmente, se quiser, né, consegue mudar o nome sim. Gostaria de compartilhar, foi muito boa, né, a aula, aprendi muito. Aprendi até voltar na Constituição, né? Estou vendo a turma aí falando se deve ou não ser o cristão ser político ou não. Eu defendo que o cristão deve ser político, sim. Né? Nós tivemos aí o Luiz falando sobre Daniel, Moisés, né, e José. Agora eu acho que a gente tem que ser bem coerente, né? E conhecer bem a Constituição, né? Que eu conhecia pouca coisa e hoje eu aprendi um pouquinho mais. Né, nessa aula. Então, foi muito bom, né? E, infelizmente, nós estamos vendo aí nossa Constituição realmente sendo rasgada, mas nós temos que manter a nossa coerência, né? E
e para continuar, né, cada dia mais, né? Então, eu defendo que os cristãos, eles têm que realmente, sim, participar, né, ser o político, sim, né? Em primeiro lugar, como o Luiz falou, né, e logo depois o senhor vem complementando, né, que a gente tem que ser coerente, que a gente tem que defender primeiro, né, a Constituição, depois a gente vai defender os nossos direitos religiosos, né? Então, é isso, né? E obrigada aí por ter aguardado um pouquinho, né? Para mim poder mexer, abrir áudio, câmera, tá bom? E tudo de bom, nossos colegas, né? E um bom dia, eu vou ter que sair, estou saindo para o trabalho, como eu falei no início, né? Que eu até preferi continuidade, porque eu tenho trabalho, né? E que todos tenham um bom dia e muito obrigado pela aula de hoje. Obrigado eu, Eva. Obrigado pelo comentário, pela participação e bom trabalho para você, tá? A última participação, nossa colega Ana Lúcia, fique à vontade. Abençoe-nos com sua participação. A Eva já comentou. Estes eram os 3 últimos colegas que estavam na lista. Como eu disse, eu vou fazer o possível para recolher as perguntas do chat, responder por e-mail. Se você não conseguiu preencher o link da formação agora, guarde o link e preencha depois, quando você estiver no computador, não tem problema, ele não precisa ser preenchido exatamente agora, tá? Bom, gostaria de agradecer a todos vocês, né, aos que já saíram, a vocês que estão até agora. Eu tentei fazer desse espaço virtual um espaço mais informal, né, um espaço onde a gente pudesse conversar sem tantas reservas, porque às vezes é ruim, né? Você entra numa sala, não conhece os colegas, não conhece o professor, fica tímido na hora de expressar as opiniões. Então, meu objetivo foi deixar o clima assim, mais informal e agradável possível para contar com a participação de vocês. Gostei muito das participações, tá? A parte de explanação, eu acho que foi suficiente também, não é para eu ficar falando aqui o tempo todo, quanto mais tempo de interação a gente tiver, melhor, né? E eu pretendo levar a próxima aula da mesma forma, tá? Fica aqui o convite para na segunda-feira vocês estarem aqui comigo, falando sobre a cultura de paz e a diversidade religiosa. Então nós trataremos de um outro subtópico. Acredito que será muito positivo também para vocês, para a formação de vocês. A agenda da extensão não se encerra comigo, então existem outros professores ainda agendados para outros temas, para outros encontros, com outras metodologias, tá? E muito obrigado, gente. Um excelente final de semana para todos, tá? E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.